E não é que o esporte interativo traiu praticamente todos os clubes com os quais ele fechou? Salve futeboleiro, como é que vocês estão? Rodolfo Gomes na área. Hoje eu estou aqui para falar sobre essa polêmica que é a traição do esporte interativo, não dá para chamar de outra coisa, para com os clubes, pelo menos a maioria, a massacrante maioria dos clubes com os quais ele fechou, para o Campeonato Brasileiro de Direito de Televisão fechada, que já entra em vigor a partir de 2019. O grande pivô, pelo menos indireto dessa história, é o Palmeiras. Eu vou explicar direitinho para vocês, mas antes gostaria de pedir um like nesse vídeo para vocês se inscreverem no canal, que isso é super importante pra gente. Também, se você quiser, ativar o sininho, assim você recebe os vídeos imediatamente quando eles forem publicados aqui no canal. Beleza? É isso, o esporte interativo aí foi descoberto através de uma investigação que o Bahia, que contratou um escritório de advocacia para investigar alguns contratos ali, descobriu-se que eles descumpriram a promessa principal que eles fizeram para os clubes, que era de distribuir os direitos de televisão de maneira equânime. Para quem não se lembra, para quem não está muito inteirado dentro dessa história de negociações de TV fechada, tudo começa com a quebra do Clube dos 13. Para isso eu preciso voltar lá no passado, que é o Clube dos 13, para quem não se lembra, era a organização que fechava os direitos de TV com a Globo, fechava em conjunto, os clubes fechavam em conjunto. Esse Clube dos 13 foi rompido, principalmente eles tendo como pivô André Sanches, que na época era presidente do Corinthians, depois saiu e agora novamente voltou. Com isso, os direitos de televisão passaram a ser negociados individualmente com cada clube para a Globo, que detinha um monopólio total, ela não tinha nenhuma concorrência para direitos de televisão aqui no Brasil, então ela fechava TV aberta, internet, TV fechada, pay-per-view, etc. E aí o que aconteceu? A partir desse momento, Corinthians e Flamengo, por deter ali o maior poder de mídia através do número dos seus torcedores, começaram a ganhar muito mais dinheiro que os outros e se desgarrar. Começou a haver um processo aqui no Brasil de espanholização. A gente fala de espanholização porque muita gente imaginava que ia começar a acontecer com a diferença absurda que acontece na Espanha, com Real Madrid e Barcelona ganhando muito mais do que os outros. Então se naturalizou esse termo de espanholização aqui. Muita gente temia isso porque o forte do nosso campeonato sempre foi o equilíbrio. Eis que nesse mar de bagunça entrou a Turner, ou seja, a dona do esporte interativo, para disputar pelo menos um pedacinho da pizza que se dizia respeito à TV fechada com a Globo. Isso veio como uma ótima notícia para que a gente pudesse de volta reequilibrar o futebol brasileiro. E muito através da promessa que eles fizeram. Eles vieram dizendo, se manifestaram publicamente dizendo que não concordavam com que a maneira que a Globo distribuía esse direito de televisão, que eles prezavam por um equilíbrio e que por isso eles iriam fazer a negociação em moldes do campeonato inglês, a Premier League, que para quem não sabe funciona da seguinte forma: 50% de tudo que a Turner investia em direito de televisão seria distribuído de maneira igual para todos os clubes. 25% de tudo isso seria através do desempenho desses clubes no Campeonato Brasileiro. E os outros 25% sim, a audiência e número de jogos transmitidos. E aí o esporte interativo atraiu com esse discurso uma série de clubes que fecharam com eles e receberam ali 40 milhões de reais de luvas, como o caso do Bahia, como o caso do Santos, como o caso do Internacional, etc. E aí, eis que agora o Bahia conduziu essa investigação, já desconfiava de que o Palmeiras havia recebido mais do que esses outros clubes por luvas. E na matéria, que vou deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição, saiu como uma bomba no final da semana passada, uma matéria do UOL, ficou claro, já dá para ver os documentos de que o Palmeiras recebeu não 40 milhões, nem o dobro que isso, mas mais ainda, recebeu 100 milhões de reais de luvas do esporte interativo. Isso não havia sido divulgado, eles não foram nada transparentes. É culpa do Palmeiras? Não é culpa do Palmeiras, porque o Palmeiras defende apenas os interesses dele próprio e ele negociou isso individualmente. Mas é uma verdadeira bola fora do esporte interativo para ser ali, pelo menos fofo, vamos dizer assim, com o esporte interativo, porque ele traiu praticamente a confiança de todos os clubes e tudo pelo qual ele pregou, ele não, no final, fez, pagando muito mais para o Palmeiras e ainda assim não sendo transparente
com todos os clubes. Esses clubes ali, liderados pelo Bahia, já fizeram algumas reuniões entre eles, presidentes do Santos, do próprio Bahia, do Ceará, do Coritiba, do Internacional, já estão se movimentando para ver o que podem fazer. A matéria diz também que já há reuniões aí acontecendo com a própria cúpula do esporte interativo, que já admitiu, já fez a meia-culpa, já teria feito a meia-culpa para esses clubes e está próximo de fazer uma proposta para eles para amenizar a situação. Ou seja, os clubes pedem 60 milhões de reais a mais para se equiparar às luvas do Palmeiras, mas a ação que pode ser movimentada na justiça é de 360 milhões de reais. Isso nunca, o esporte interativo jamais vai pagar isso para os clubes, 60 milhões de reais a mais para se equiparar ao Palmeiras, isso não vai acontecer. Meu palpite é que eles vão fazer uma proposta muito menor e eu não sei se os clubes vão aceitar ou não. Caso eles não aceitem, isso vá para a justiça, a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil, a justiça é muito demorada, mas pode prejudicar o próprio esporte interativo, que eu não sei como é que isso está judicialmente, juridicamente construído em contrato. Eu não sei se a Turner colocou em contrato para os clubes que os direitos de transmissão seriam distribuídos de maneira igual ou se isso ficou apenas na palavra. Caso isso esteja em contrato, eu não tenho essa informação, os clubes podem sim quebrar com o esporte interativo sem precisar devolver os direitos e voltar a fechar com a Globo. Isso seria bom? Não seria bom porque voltaria ao monopólio, mas também o esporte interativo deu uma pisada na bola absurda, uma coisa que a gente não esperava. Eu, por exemplo, quando fiquei sabendo na entrada da Turner na disputa de mercado, fiquei muito feliz, porque qualquer monopólio em qualquer área comercial é ruim para o consumidor, que somos nós. Pagamos mais, não temos opções diferentes de ver os jogos do nosso time, a não ser uma opção. Então seria um negócio legal para todo mundo e que refletiria para a gente, consumidor, e também para os clubes que teriam a opção de negociar com A ou B, se bem entendesse. Então assim, ficou muito feio, foi muito decepcionante toda essa história. O Palmeiras está na dele, como eu falei, não tem culpa, negociou individualmente, mas isso mostra que ainda há muita coisa para acontecer. A gente fala muito de empresas americanas, como eles conduzem, pelo menos o direito de TV lá fora, mas aqui foi um caso de total falta de transparência, uma coisa que a gente jamais esperava que poderia acontecer, mas que aconteceu e a gente tem que ver os desdobramentos. Não sabemos o que vai acontecer, mas o fato é, se os clubes entrarem na justiça, se eles não acertarem com o esporte interativo, não sei se para 2019, porque como eu falei, a justiça no Brasil é que é lenta, mas para 2020, o Campeonato Brasileiro transmitido nos canais Space e TNT do esporte interativo está ameaçado sim. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você achou desse posicionamento do esporte interativo em não avisar os clubes que pagou muito mais ao Palmeiras e não seguir os seus preceitos estabelecidos desde o início da negociação? Deixa aí o like, como eu falei, e até o próximo vídeo. Grande abraço.